colegas estão perdendo essas oportunidades em função dessas crenças equivocadas. Eu costumo ouvir algumas colegas dizerem assim, até alunas também, né? Ah, mas empresas que têm psicólogas não contratam o nosso trabalho. Porque já tem psicóloga, por que ela vai contratar o nosso trabalho? E aí vai ficando cada vez mais difícil de trabalhar para empresas, né? Então, assim, quando uma colega fala isso, eu entendo que a experiência dela é diferente da minha experiência. Por quê? Porque nesses 22 anos que eu trabalho com empresas, eu tenho uma experiência muito diferente. Praticamente todas as empresas que eu prestei serviço nesses 22 anos, e mesmo quando eu era gestora de RH, eu tinha psicólogas na minha equipe, todas essas empresas, né, a grande maioria, 90% que eu prestei serviço e presto serviços, tem psicólogas dentro do RH. E isso não impede essas empresas de me contratarem para eu prestar serviço para elas. Então, veja, quando você vai prestar serviço para empresas, por que as empresas nos contratam mesmo tendo uma psicóloga no RH, né? uma funcionária, uma empregada que é psicóloga na empresa? E por que elas nos contratam como prestadoras de serviço? Porque há alguns serviços que não podem ser realizados por profissionais de dentro da empresa. Eu vou te dar um exemplo. Se você vai fazer um programa de desenvolvimento de liderança. E quem é a psicóloga? A psicóloga na empresa, ela é uma analista de RH. Ela não é adequado que coordene um programa de desenvolvimento de liderança para gerentes, né, ou profissionais que estejam acima hierarquicamente dela. Por exemplo, um gestor, um supervisor, não é adequado. Por quê? Porque existe questões subjetivas que permeiam ali o processo de desenvolvimento em grupo, né? Como, por exemplo, relações de poder. Há uma relação de poder diferente, né? Há poderes diferentes e relações de poderes estabelecidas ali que são diferentes. E quando um gestor vai para um grupo de desenvolvimento de liderança, ele vai precisar se expor. Não existe programa de desenvolvimento sem a autoexposição. A pessoa precisa se expor para poder se desenvolver ali naquele grupo. E como será que ele vai se sentir se expondo, falando das suas vulnerabilidades, das suas dificuldades, dos seus desafios, com alguém que está hierarquicamente abaixo dela? E não adianta vir com esse papo de que não, mas as empresas agora estão com uma cultura onde a vulnerabilidade ela é valorizada. Veja bem, já tem aquela autora americana, Brené Brown, que ela fala sobre a vulnerabilidade. Sim, é um discurso super bonito e que eu acho bem importante as pessoas poderem falarem das suas vulnerabilidades, das suas dificuldades. Mas, na prática, não é tão simples assim, né? Principalmente numa cultura que tem uma estrutura que é, sim, uma cultura mais machista, mais patriarcal, e que daí para o homem, né, ele se expor dessa forma, né, é mais difícil. E a grande maioria dos gestores, né, são homens. Né? A gente tem hoje empresas com uma consciência maior em relação à questão de gênero, a diversidade, sim, temos, né? Mas isso é um processo ainda que está começando. E também, por que não é adequado que psicólogas que estejam dentro da empresa façam alguns trabalhos, além, por exemplo, desse programa de desenvolvimento que eu estou dando exemplo aqui para você? Um outro exemplo é em relação a trabalhar com saúde mental no trabalho. Se você vai promover, né, um grupo, e aí lembrando, né, que saúde mental no trabalho, quando nós trabalhamos na consultoria, não é uma abordagem da psicologia clínica, nós vamos trabalhar com uma abordagem da psicologia do trabalho, da psicodinâmica do trabalho, e não da psicologia clínica.
Então, é uma abordagem coletiva e o foco é a relação do trabalhador com o seu trabalho. E aí, se você tem alguém de dentro da empresa, uma psicóloga que é de dentro da empresa, que vai ali coordenar um grupo, saúde mental no trabalho, com o tema saúde mental no trabalho. E alguns trabalhadores estão com uma questão, por exemplo, de assédio, de violência no trabalho, né? O quanto será que eles vão se sentir à vontade para compartilhar isso com alguém que está dentro da empresa? E o quanto também que ela vai ter um distanciamento e uma imparcialidade para poder tratar desse assunto, uma vez que ela está inserida nessa cultura, uma vez que ela está envolvida nesse funcionamento dessa organização. Então, não é algo tão simples assim. Então, quando uma colega fala, não, a gente não tem como, né, não tem como trabalhar dentro das organizações, porque as empresas já têm psicólogas, não tem fundamento. Nesses 36 anos que eu trabalho na área organizacional, isso não tem fundamento, não procede, então tem muitas oportunidades para a gente trabalhar com as empresas.